Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 24 de agosto. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar e o endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com, e você vai acompanhando toda a programação da TV Mar, além também de ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E nós também estamos presentes nas redes sociais, é só você acompanhar a gente lá no Instagram, também no Facebook e no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, que cabe muito bem no teu bolso e que tem também cobertura odontológica. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia. E olha só, para você que está chegando agora, quer saber quais foram os principais destaques durante esse final de semana? É só a gente acessar então a Gazeta de Alagoas. Vamos então abrir o jornal aqui nas nossas manhãs de maneira digital agora, acompanhando as tecnologias, né? É só você acessar www.gazetadealagoas.com e a gente confere aqui quais são os principais destaques da manhã de hoje aqui na Gazeta da Gazeta de Alagoas. Na verdade, os destaques desse final de semana aqui para você, tá bom? Todos os bairros de Maceió registram infectados em 96%. Registram infectados e 96% têm óbitos por Covid-19. A gente tem aqui também obra sepultada, Catolé Cardoso vira retrato de descaso e flagrante de dinheiro público jogado fora. Mulheres são a maioria dos casos, homens morrem mais. Recuperados de coronavírus em Alagoas sofrem com sequelas. Pandemia afeta a participação de alagoanas nas eleições de 2020. Caso Braskem anúncio reforça a necessidade de haver mutirão. E a gente vai seguindo aqui com outros destaques. Comércio ainda sofre com prejuízos, mas prevê sair do vermelho até janeiro. E a gente torce de fato que isso aconteça. Com super safra no campo, agricultores familiares não têm para quem vender. E a gente vai ver também mais a respeito da situação dos agricultores familiares a partir de agora. É que eles têm pressa para resolver a situação provocada pela pandemia e a esperança está na FECOEP. Mas parece não ser tão fácil. A gente vê a análise a partir de agora do jornalista Arnaldo Ferreira. Quem produz no campo e é da agricultura familiar há 2 anos conhece bem a palavra sufoco, porque não tem nenhum apoio de assistência técnica, sementes do governo estadual. Não tem uma política agrícola eficiente para esses microprodutores. Agora, com essa pandemia do coronavírus, eles cumpriram a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e se isolaram lá no campo. E com esforço próprio, conseguiram sementes e assistência agrícola voluntária. Resultado: 150 mil agricultores familiares ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, a 5 movimentos de trabalhadores rurais sem terra, estão com super safra e não têm para quem vender. Encontram dificuldades nas feiras públicas dos municípios. Algumas mudaram de local, a população do interior também está fragilizada com a recessão. E esperavam que conseguissem uma parte dos 280 mil milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza para comprar essa produção, parte dessa produção, e distribuir para quem está com fome neste momento. Nas áreas urbanas, nas favelas.
nas escolas, distribuírem com os pais dos alunos que ficaram desempregados nas escolas públicas, evidentemente. Teve uma reunião recente, na semana passada, e aí descobriu-se que dos 280 milhões do FECOEP, 300 milhões de reais já estavam comprometidos. Até o professor José Aldo Tonholo, que é reitor da Universidade Federal de Alagoas, estranhou. Não viu lá socorro, né, para os agricultores familiares e disse, já estamos em déficit? Já estamos com um déficit? Ele não condena nenhum projeto do governo, do FECOEP, não levantou suspeita de nenhum deles, mas acha que esse recurso tem que ser numa ação coordenada para quem realmente nesse momento precisa, está com fome, ou para não deixar essa produção agrícola importantíssima para o campo apodrecer com tanta gente com fome em Alagoas. E conseguiu convencer, até com a ajuda de integrantes do governo, se criar um plano emergencial de reforma agrária, comprar essa alimentação, garantir a paz no campo. E o FECOEP, sensibilizado, vai levar o assunto, o FAO vai encaminhar um projeto emergencial e vai discutir, o FECOEP vai discutir a possibilidade de remanejar um desses programas que estão lá e que constam somando 280 milhões de reais. Só que os agricultores familiares têm pressa. A produção não pode apodrecer no campo. A próxima reunião do FECOEP não tem data marcada. Então, por favor, agilidade, menos burocracia. O fundo é de combate à pobreza. E agricultores familiares estão nessa. Pois é, né, gente? Olha só, a gente tem informações ao vivo agora de Viderlan Araújo falando sobre a situação dos moradores ali da região do bairro Pinheiro e os bairros também que foram atingidos pela mineradora Braskem. Eles estão cansados já de aguardar uma resposta, né, da mineradora e acabaram levando o caso para o CNJ. A gente vê a partir de agora. Muito bom dia para você, Viderlan. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, Paulane Santos, para você, para os telespectadores da TV Mar, canal 525 pela net, claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. É verdade, como você bem colocou, Paulane Santos, o drama vivido pelos moradores do Pinheiro parece não ter fim. Em mais uma etapa, desta vez agora através do corpo jurídico do movimento SOS Pinheiro, foi inclusive acionada uma manifestação, ou provocada uma manifestação junto ao CNJ para exigir alterações do que está sendo feito como repasse pela mineradora Braskem para os moradores. O Eduardo Lira é responsável pelo corpo jurídico do pessoal do movimento SOS Pinheiro. Eduardo, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa reportagem. O que é que você pode passar para os telespectadores diante dessa provocação feita ao CNJ de situações relacionadas ao repasse da Braskem? Bom dia. Bom dia, Widerlan, bom dia, telespectadores. Observe, o acordo que foi firmado entre Braskem, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, ele foi um avanço, indubitavelmente, né? Partiu-se de um nada para uma possibilidade de acordo com as compensações financeiras devidas aos moradores. Mas esse acordo ele precisa ser melhorado, há alguns pontos falhos. E essas falhas nós creditamos ao fato de que os movimentos, as associações, elas não foram ouvidas nesse processo. Se tivessem sido ouvidas, certamente teriam trabalhado para tirar algumas omissões que são fundamentais nesse acordo. Então nós temos, por exemplo, a fixação de um dano moral padronizado, que segundo se informa no bairro, é de R$40 mil por núcleo familiar. Se o núcleo familiar ele for composto de uma só pessoa, é um valor razoável, mas nós sabemos que as composições familiares elas são em média de 4 pessoas. E nos locais um pouco mais carentes, tende a serem mais numerosas essas famílias. Então você termina pagando um valor irrisório a título de danos morais para pessoas que efetivamente sofreram muito.
A programação de pagamento, não se tem uma certeza, né, sobre o momento em que o morador vai receber a sua indenização. E isso é motivo de uma intranquilidade muito grande, porque, lembrem-se, os moradores estão abrindo mão de um projeto de vida, do patrimônio de uma vida. E isso não é fácil, né? Você deixar a sua casa, porque pelo acordo, muitas vezes, o morador é obrigado a desocupar o imóvel, transferindo a sua posse à Braskem, mas sem saberem ao certo quanto vão receber ou quando receberão. E isso é desgastante, entendeu? Para uma população que já está sofrida. E no momento de pandemia como esse, em que as pessoas efetivamente estão ainda mais fragilizadas, era o momento de a Braskem chegar, né? Abraçar o morador, dar uma segurança maior ao morador, porque pense, tem gente que está já com um projeto de adquirir um novo imóvel, já está entabulado nesse negócio. Mas o sujeito que quer vender o imóvel para esse morador do Pinheiro quer saber quando esse morador vai receber a sua compensação financeira. E isso hoje não se sabe. Então, o SOS Pinheiro é uma associação regularmente constituída, funciona hoje lá na Avenida Belo Horizonte, um prédio ao lado do prédio da Rádio CBN, atende os moradores, atende também aos microempreendedores, que são outra categoria que vem sofrendo muito nesse processo. Eduardo, é importante esse posicionamento oficial através do corpo jurídico do movimento SOS Pinheiro. Agora eu te pergunto, o que se espera de um posicionamento do CNJ diante dessa provocação, diante de reivindicações que os moradores têm passado para vocês como representantes na parte jurídica desses moradores? O SOS Pinheiro provocou o CNJ para que o CNJ pudesse intervir nesse processo. A conselheira, a secretária Maria Tereza tem trabalhado com afinco para tentar levar adiante essa possibilidade, porque o CNJ é um órgão de estrutura do Estado, né, que pode servir a esse propósito. E é isso o que nos interessa. O que é que nós queremos? De um lado, que a CPRM, que é o antigo Serviço Geológico Nacional, respalde a comunidade sobre a situação real do bairro, até onde vai essa possibilidade de danos estruturais. O processo estacionou agora, ele está em progressão, esse processo geológico tem como ser remediado, aí a tentativa também de forçar o CPRM a esse ingresso. Certo. E por outro lado, que a Defesa Civil, aqui no estado de Alagoas, ela possa atualizar de forma mais rápida esses mapas. Porque nós sabemos que a CPRM disponibiliza esses dados de uma forma um pouco mais contínua, mas é preciso que a Defesa Civil entregue às populações qual é a extensão do dano e atualize esses mapas, porque foi quase, em média, um ano do primeiro mapa para o segundo mapa. Sim. E nós precisamos de respostas mais rápidas das autoridades. Então o CNJ nos recebeu, nós estamos em processo de trabalho, fazendo uma minuta, né, desse aditamento ao acordo com a Braskem, para que essa minuta seja submetida ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Federal, Estadual e Braskem. E nós queremos que essa autoridade seja. Uma última colocação, Eduardo, a respeito de danos provocados nos moradores. Isso já é um fato, isso já trouxemos aqui durante a programação, mas nos casos mais críticos, até registro de morte, já vocês têm como defesas para poder apresentar diante de uma argumentação jurídica por esse processo, esse imbróglio, essa incerteza diante de situações de repasse da Braskem junto aos moradores do Pinheiro, não é isso? Nós temos pessoas que faleceram durante esse processo, não é? Se faleceram efetivamente por conta do processo, é algo que só um médico pode respaldar. Mas, segundo familiares, a causa da morte foi a tristeza, quadros depressivos, tentativas de suicídio, suicídios consumados, ataques cardíacos. De fato, nós temos pessoas que morreram durante esse processo e se estavam bem antes e faleceram durante ele, certamente essa incerteza e essa angústia contribuíram para esse desfecho tão ruim.
Pois é, Paulane Santos, muito obrigado, Eduardo Lira, ele que é responsável pelo departamento jurídico do pessoal do movimento SOS Pinheiro, diante dessa provocação junto ao CNJ para exigir melhorias dessas questões de acordo, de repasse financeiro, principalmente por conta da Braskem para esses moradores que já deixaram exatamente a região e que aguardam ansiosamente pelo menos uma possibilidade justa de ser retomada a sua vida, já se é que existe uma possibilidade como essa, né, de justiça, diante de apego, situações materiais, situações de sonhos mesmos, que cada um acabou construindo naquela oportunidade e que não contava que essa tragédia acabasse obrigando esses moradores a ter que deixar as suas residências, mudar o rumo em relação às suas atividades comerciais, principalmente para os empresários da região, que acaba sendo também outro ponto de extrema relevância nesse processo também que envolve justiça, moradores do bairro Pinheiro, Mutange e Bebedouro e a mineradora Braskem. E nós vamos continuar acompanhando os fatos para trazer mais informações durante a nossa programação. Ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan, e a gente vai falar agora de coisa boa, tá bom? A gente vai falar sobre Quartas Criativas, um projeto bem bacana que existe desde maio e foi criado pelo Centro Universitário SESMAC e também pela Fundação Municipal de Ação Cultural aqui de Maceió. A gente conversa nesse momento com Rodrigo Guimarães, ele que é coordenador da Extensão Universitária SESMAC e vai falar com a gente sobre essa segunda etapa desse projeto tão bacana que teve início lá em meados de maio, não é isso? Bom dia para você. Bom dia a todos, isso mesmo. O programa Quartas Criativas, ele foi criado com o objetivo de promover a capacitação e a qualificação de todos os profissionais da comunidade cultural de Maceió, bem como de outras comunidades também, aqui dos municípios circunvizinhos e do estado de Alagoas. E vocês trazem a temática desse projeto para falar sobre a cultura a cultura e arte aqui do Nordeste, não é isso? Isso mesmo. Esta segunda etapa que estamos promovendo, nós estamos trazendo o tema de matrizes da arte nordestina. Então, o estado de Alagoas é muito rico em cultura, né? Nós temos aí a descendência indígena de comunidades afrodescendentes. Então, a gente, nessa segunda etapa do programa Quartas Criativas, a gente está trazendo as matrizes da arte nordestina. A primeira etapa do programa, ele aconteceu no âmbito do marketing digital. Então, nós promovemos 6 encontros, capacitando nas ferramentas tecnológicas e inovadoras para essa comunidade cultural que vinha sofrendo tanto devido à pandemia. O isolamento social. E como é que foi a participação, Rodrigo? Na primeira etapa, superou as nossas expectativas. Tivemos aí um pouco mais de 350 pessoas participando. E agora, nessa segunda etapa, nós já temos na primeira participação 64 pessoas. Então, assim, a gente vê que realmente é um programa que está atendendo à expectativa e aos anseios da população, né, da comunidade que tanto precisa nessa época de pandemia, de isolamento, em que as pessoas deixaram, né, os seus negócios, né, na modalidade presencial e a gente vem inovar com essas tecnologias e ferramentas virtuais. Por que Quartas Criativas? Quartas Criativas é devido ao programa que é todas as quartas-feiras. O programa acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, e a gente sempre traz um tema diferente. Nesse caso, nessa segunda etapa, matrizes da arte nordestina. E a quartas é para que as pessoas já saibam e coloquem nas suas agendas a data. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, acontece o programa Quartas Criativas, através de uma ferramenta que é uma sala virtual. E vocês vieram com o programa bem em meio à pandemia, né? E ainda assim tem tido uma participação muito expressiva de toda a sociedade que está exatamente ansiando por essas informações que vocês trazem. É um programa que iniciou em maio e vai até quando? A nossa proposta é até início de dezembro, né, que aconteça o programa Quartas Criativas. Como eu falei, a primeira etapa foi no âmbito do marketing digital, a segunda etapa, matrizes da arte nordestina, em comemoração também ao folclore, né, ao mês do folclore,
Tivemos aí o Dia do Folclore, agora sábado passado, dia 22. E a terceira etapa a gente vem trazer temas na área da economia criativa. Então, são temas importantes para que a gente promova a capacitação desta população cultural, né, que vinha desempenhando aí seus serviços e de repente com a pandemia, né, parou ou interrompeu ou diminuiu suas vendas. Então a nossa proposta realmente é promover a inserção dessa comunidade cultural dentro das ferramentas virtuais para que eles não parem os seus negócios. Exatamente. E vocês têm todo esse cuidado que o momento imprime agora, né, de fazer tudo de maneira virtual. E como é que tem sido o acesso das pessoas a esse conteúdo? Excelente. O acesso é através do Instagram academico.sesmac. Quando você acessar o academico.sesmac, na bio desta página do Instagram, está lá disponível um link de acesso. Ao clicar neste link, você será direcionado automaticamente para a sala virtual às quartas-feiras, às 19 horas. Então, a todos que têm interesse, né, de melhorar suas práticas de ferramentas tecnológicas, e neste caso, nessa segunda etapa, no âmbito da arte e da cultura alagoana, acessa academico.sesmac e lá a gente tem o link disponível e ao clicar, vai direto para essa sala virtual. Muito bem, então vamos deixar o convite para o pessoal que está em casa acompanhando a nossa programação para participar a partir das quartas-feiras. Lembrando que essa segunda etapa teve início na semana passada, não é isso? Isso, essa segunda etapa nós iniciamos quarta-feira passada, né, com a professora Carol Guzmão, que é arquiteta. Ela é professora docente nossa lá do Centro Universitário SESMAC, e a participação também do professor Dr. Jorge Vieira, que é uma pessoa muito, né, de gabarito na área de comunidades indígenas e quilombolas. Então, quarta-feira que vem, depois de amanhã, nós daremos continuidade ao programa, às 19 horas, que iremos dar continuidade aí desse assunto das matrizes, né, da arte nordestina. Muito bem, então obrigada pela tua participação, Rodrigo, aqui no TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.